alegria recebermos o nosso irmão Otacílio. E Otacílio Rangel Nascimento, professor de física na USP, aqui de São Carlos, né? É doutor em física e profissionalmente, e é um grande divulgador da doutrina espírita. Faz palestras não só na nossa casa, em São Carlos, por toda a região, por todos os lugares. Lá em Goiânia, onde ele nasceu, no congresso, né, sempre nos traz ensinamentos belíssimos, né? Ele consegue ensinar de uma forma muito didática e a gente sempre aprende muito. Agora dizemos também na sua apresentação, autor de um livro, esse livro que nós, a questão de um mês, lançamos aqui na nossa casa, das causas primárias, o primeiro livro, não é, que ele escreveu, e temos a certeza que será o primeiro de muitos que aí virão. Então, é uma grande honra recebê-lo, ouvi-lo, pela facilidade que ele tem de nos explicar os ensinamentos do Evangelho e da doutrina espírita. Então, nós vamos envolvê-lo na nossa vibração mais fraterna, no nosso carinho, para que ele se sinta bem e inspirado para a lição que carinhosamente preparou para nós nesta tarde. Otacílio, que Jesus te abençoe. Caros irmãos, que possamos manter o nosso coração pacificado para receber as vibrações amorosas de Jesus, que é o nosso diretor espiritual e que cuida de nós desde o nosso começo. Faz tempo. Na verdade, eu que me sinto honrado e dignificado, Léa, de estar por aqui com vocês, porque sempre que venho nessa casa, eu saio daqui parecendo um balão cheio de energia. E graças a vibrações carinhosas de todos vocês, que são muito fraternos. Nós hoje vamos comentar um pouco uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 2, que fala sobre uma lição de Jesus que a gente ainda não entendeu até hoje. Para variar, a gente quase não entendeu as lições de Jesus. Meu reino não é deste mundo. E ela começa, né, Kardec escolhendo algumas citações do Evangelho de João, dizendo o seguinte: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Isso é terrível para nós, não é? Porque a gente não escuta a voz de Jesus, então a gente não é da verdade. Então é uma afirmativa curiosa de Jesus, cobrando de nós, se a gente quer fazer parte desse movimento de entender o reino de Deus, o reino, né, que Jesus
anuncia, a gente precisa ser da verdade. E aí Kardec aproveita e divide esse capítulo em várias lições. Numa delas, a primeira, ele fala sobre a vida futura, e depois ele passa por alguma outra e vai falar sobre uma lição que é bem da construção do pensamento de Kardec, chamado ponto de vista. Então, a vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, se o reino dele não é deste mundo. Depois ele reafirma, ainda não é aqui, então esse reino é no futuro, certo? Então, por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. E é curioso aqui a gente fazer uma observação, que a maioria de nós, a maioria da humanidade, dos membros que constituem essa nossa humanidade, estamos preocupados em construir a nossa alegria, a nossa felicidade no momento. A gente troca um momento de alegria por valores que nos parecem distantes. E é muito comum isso, mesmo nós que frequentamos muito as casas espíritas, muitas vezes deixamos de ir na reunião porque naquele dia aparece uma outra atividade mais interessante. Porque a gente ainda não coloca as conquistas espirituais como a coisa mais importante para nós. Então, a gente é imediatista, a gente quer para agora. A gente não tem paciência de construir ao longo do tempo. E é curioso, porque a vida nos cobra essa paciência desde o começo. A gente começa como criança, não é? E tem que esperar, passar todas as fases infantis, adquirindo aquilo que é fundamental, básico, para nos garantir uma vida de adulto melhor. Então, a vida já nos ensina que o que é importante não é o agora, no sentido da conquista. É o agora no sentido de não deixar passar o momento para fazer. Mas o resultado é a longo prazo. Ninguém forma num curso superior sem estudar pelo menos 18 anos da vida. Veja como é complicado. A gente, para ter um título universitário, precisa de 18 anos de investimento em escola. Então é lento, não é? Acho que rápido mesmo é os 9 meses da reencarnação. Que parece longo, mas é rápido. Mas ainda assim tem que esperar. E aqui Jesus fala de um outro reino. Na verdade, Pilatos pergunta a Jesus se ele era o rei dos judeus, não é porque Pilatos
sabia que ele era rei, mas porque o povo comentava, porque o povo esperava alguém, como anunciado pelos profetas, que viesse dar a liberdade imediatista do povo judeu. Eles queriam quem? Exatamente o que nós queremos, um presidente da República que resolva os problemas, né? E a gente vai ver que não é assim. Pode trocar um pelo outro, quantos a gente já teve? Não é certo? Não resolve os problemas, porque os problemas são resolvidos por um. Os problemas de cada um são resolvidos por cada um. E os problemas não acabam, porque problema não é problema, é desafio. E como a gente está em progresso e muito longe da perfeição, a gente vai ter que ter problema por vários milhares de anos. Se a gente pensar que Jesus já era um espírito crístico, angelical, antes da formação do nosso planeta, que se deu há 4,6 bilhões de anos atrás, quer dizer, há 4,6 bilhões de anos atrás, Jesus já era crístico, angelical. Imagina quanto tempo a gente vai ganhar, vai gastar, vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar para poder chegar a uma posição semelhante. Não é? Mesmo assim, quando a gente estiver na posição de Cristo, há 4,6 bilhões de anos atrás, ele continua 4,6 bilhões de anos à frente da gente, pelo menos. E a gente aprende na doutrina espírita que para o espírito ser perfeito, ele tem que saber tudo. Esse tudo não é um tudinho desse tamanho, não. É tudo mesmo, da criação divina. Desse fantástico universo que a gente ainda não faz ideia, porque não cabe na nossa cabeça. Quando a gente começa a pensar no universo, dá um frisson na gente, porque a gente fica se sentindo um nadinha, né? Num planetinha, nadinha, girando em torno de um solzinho, perdido no meio de bilhões de sóis, de uma única galáxia, que faz parte de uma família de bilhões de galáxias. É realmente complexo. Mas, para ser perfeito, o espírito tem que saber tudo. Os espíritos dizem isso no livro dos Espíritos. Então, é esse reino que a gente precisa entender. A gente pode fazer parte dele sem ser espírito perfeito. Porque se não pudesse, Jesus não viria aqui falar isso para nós. Então pode. Como? E é aí que vem a complicação. Certamente que é fazendo uma mudança completa de ponto de vista sobre tudo que nós vivenciamos. Por isso essa lição, o ponto de vista que Kardec coloca aqui, ela é muito preciosa, porque ele vai dizer isso para a gente. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Porque se a vida futura é uma vida grandiosa, a vida terrena passa a ser alguns minutos de preparação para essa vida. Então ela perde a importância que a gente dá a ela, porque para nós a vida é tudo. Quando alguém morre perto de nós, a gente tem uma sensação de profunda perda,
como se jamais a gente vai ter aquela pessoa de volta. Para nós é o fim. Não é assim que a gente sente? A gente vai nos velórios e vê isso. E agora, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Que as pessoas que são parentes do morto falam. E agora, o que vai ser da minha vida? Porque nós estamos acostumados a jogar os objetivos da nossa vida nos outros, e não em nós mesmos. Então, se a mãe está projetando a sua vida no filho que chegou, e esse filho desencarna, ela perde o ponto de sustentação. Se ela tem uma vida de companheirismo, ou ele de companheirismo sólida, e o companheiro ou a companheira vai embora, e agora, que será de mim? Porque a sensação que a gente tem é de perda total e absoluta. Porque todas as nossas ideias estão concentradas na vida presente, no momento. E não na vida futura. A vida futura não faz papel nos nossos ideais. O nosso futuro é no máximo de 1 ano. Esse ano vou fazer um sacrifício para comprar um carro zero. Isso a gente faz. Fiz um projeto, vou construir uma casa. Quero ver se em 1 ano e meio, no máximo, termino, para mudar para lá. É assim que é o nosso futuro. O nosso futuro é um futurico, né? Desse tamanico. A gente não pensa grande, a gente pensa pequeno. E para a gente realmente conhecer a vida futura, os espíritos fizeram um trabalho grandioso para isso. Kardec começa isso no livro Céu e Inferno, fazendo uma coletânea de perguntas e de entrevistas com espíritos que vêm falar do mundo espiritual, das suas experiências de morte, do que encontra do lado de lá, como é que está vivendo. E aí nós, que somos os grandes beneficiados da tarefa de Chico Xavier, temos as obras de André Luiz e Emmanuel abrindo as portas do mundo espiritual adjacente a nós. Adjacente é do lado, né? Porque o mundo espiritual mais longínquo a gente está ainda não preparado para sabê-lo. Então é o adjacente a nós. Nosso lar já é um grande desafio de vida futura. E a gente ainda não entendeu como é que funciona aquela cidade. Né? A gente acha, tem muitos espíritos que acham, é tão bonito, mas parece uma ficção científica. Não é? Uma fantasia. E a gente prefere acreditar nas fantasias do momento da vida terrena. Então, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. E os espíritos melhores, não precisa ser muito melhores não, razoavelmente melhores, pouco melhor, já entende essa grande diferença do mundo físico e do mundo espiritual. E percebe que a vida física é ingrata, é dura, é terrível, é um peso enorme para o espírito. O que acontece conosco na vida terrena? A gente está sempre cuidando do corpo.
Não é? Quando é que a gente cuida da alma? Ou das coisas, delícias da realidade interior? Quase nunca. A gente levanta, tem que cuidar do corpo, né? Tem que vestir o corpo, fazer a higiene do corpo, dar alimento para o corpo, e sai para trabalhar, ou fica em casa já pensando nas atividades do lar, que é tudo para o corpo. Tem que fazer comida, tem que pensar, ir no supermercado, não sei mais o que, levar a menina na escola, né? É tudo para o corpo. Porque a gente leva o menino na escola para ele aprender e ter uma boa profissão, para não ter uma vida difícil. Aí não leva para a criança aprender cultura e enriquecer a alma. Não é isso. Aí não leva a criança na escola para isso, para enriquecer a alma. Se a gente fizesse para enriquecer a alma, as crianças não faltava evangelização infantil nas casas espíritas. Porque os pais seriam diligentes em levá-los. E não, a gente sabe que não acontece. Toda casa espírita tem problema com evangelização infantil. E imagine na fase da mocidade, que tem muitas distrações. As mocidades espíritas são minguadas. E olha que no Brasil, a gente já teve um movimento de juventude fantástico, que era quase mais importante do que as casas espíritas. Mas esse movimento arrefeceu, diminuiu, perdeu calor, e são poucas as casas espíritas que têm mocidade montada, funcionando. É interessante a gente ver isso. Então, a gente está investindo no corpo. Então, imagina você voltar para o mundo espiritual e não tem corpo mais para cuidar. O que você vai fazer? Não é? Você tem a profissão de mecânico. Desencarna, vai consertar carro aonde agora? No mundo espiritual, aquele aeróbus que tem lá em nosso lar não é consertável. Não quebra. Nem precisa trocar pneu. Imagine a quantidade de profissões que a gente tem que só vale para a vida física. Não é? Quando a gente volta para o mundo espiritual, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Não preparou para a vida futura, nunca se preocupou com a vida futura, fica a ver navios, né? É terrível. Tem que se reencontrar. E é difícil fazer isso. Imagina agora, nessa própria existência, você tem uma profissão, esquece isso, vai fazer outra coisa. A gente tem coragem de recomeçar? Mas a vida espiritual impõe isso sobre a gente. A gente tem que recomeçar, e a gente não sabe como, porque a gente nunca se preocupou com a vida futura. Então a gente viveu a vida presente, investindo tudo no corpo físico. A gente tem que ir no médico, tem que comprar roupa, né? Tem que usar sapato. Eu brinco de vez em quando lá em casa, quando eu passar para o mundo espiritual vai ser uma maravilha, porque eu não vou usar óculos, relógio, não preciso de cabelo, nada dessas coisas de ficar penteando cabelo, trocando de roupa, tomando banho, né? Porque o corpo perispiritual não suja. Suja com pensamento, com sentimento, mas não suja para precisar de tomar banho. Se você for esperto, nem precisa dormir. Basta ser ativo, né? Porque a gente precisa dormir
para descansar o espírito do corpo, porque senão ele não aguenta. Por isso que a gente precisa dormir. E a gente dorme 1/3 da vida. O que a gente faz nesse 1/3 da vida como espírito? Como a gente não pensa na vida futura, a gente fica do lado vendo o corpo dormir. Na grande maioria das vezes. Ou vai para lugares inadequados, que também acontece. André Luiz diz, né? A gente lê em André Luiz, os instrutores espirituais dizendo para ele, que tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, 3/4 parte da população, ao dormir, geralmente tem contato com o mundo espiritual sombrio. Triste. 3/4 parte. Nós somos quase 7,5 bilhões de pessoas. 1/4 disso tem alguma preocupação espiritual. Por isso que o nosso mundo ainda é característico de um mundo atrasado. A gente reclama de tudo, mas a gente é atrasado, a gente tem o que a gente merece. A nossa situação ainda é uma situação de espírito distraído da realidade espiritual. Então a gente está preocupado com o corpo físico mesmo. E a grande maioria das pessoas no dia a dia da rua nem acredita que espírito existe. E o pior de tudo, tem espírito que está no mundo espiritual que nem sabe que é espírito, ele pensa que é gente encarnada. É gente, mas é de outra forma. Porque espírito é gente e a gente é espírito. Mas não sabe disso. Quantas vezes o espírito chega na reunião mediúnica e não sabe nem que morreu, que perdeu o corpo físico, ele acha que está ainda com o corpo físico, continua sentindo as dores do corpo físico. Então, essa mudança de ponto de vista é crucial na mudança de vida. Pensar no reino que Jesus veio anunciar e que ainda não é desse mundo, é dar um passo adiante na realidade espiritual. E é começar a se preparar na vida aqui, em função da vida indefinida, que não tem fim, imortal, porque nós somos, antes de ser corpo, a gente é espírito. Kardec tem uma pergunta que ele faz para os espíritos que parece chocante. Se o mundo material não existisse, faria alguma diferença para o mundo espiritual se o mundo material não existisse? Não. O mundo espiritual é predominante. E é mesmo, sabe por quê? A Terra, segundo Emmanuel, no livro Roteiro, tem um pouco mais de 20 bilhões de almas, de espíritos, de mentes vivendo aqui. Quer dizer, a Terra é uma nave espacial, né? Se quiser pensar assim modernamente, uma nave espacial que gira em torno do Sol, e o Sol gira em torno da nossa galáxia, a gente está sempre viajando. A gente é viajante, né? Astronauta, terronauta, a gente é. Tá certo? E a gente, esse planeta, carrega da ordem de pouco mais de 20 bilhões de espíritos. A maioria desses espíritos estão aonde? No mundo espiritual. No mundo que é definitivo. Porque o mundo físico é transitório. Então, a nossa vida, quando a gente nasce no corpo, a gente sabe que vai ter uma vida curta. Mesmo que ela dure 100 anos, é curta. Porque o espírito vive há milhares de anos. Talvez na Terra, se a gente quiser pensar um pouquinho,
espírito como espírito que tem consciência da sua própria individualidade pelo menos 400 mil anos. Com o aparecimento do homem neandertalense, se a gente quiser pensar que o homem de Neandertal já tinha consciência da própria individualidade. Tinha que ter, porque ele chegou até ontem, 30 mil anos atrás, né? Tinha que ter consciência da própria individualidade. Talvez os homens mais antigos também já tivessem, a gente não sabe. Se o Homo erectus, por exemplo, né, tiver consciência da própria individualidade, o homem tem 1 milhão de anos. A gente não sabe. Então, 1 milhão de anos dá muitas encarnações. A gente já teve milhares de encarnações. Mas teve milhares de vidas no mundo espiritual entre uma encarnação e outra. E é essa que vai predominar. Porque se um asteroide vier, perder a rota, chocar com a Terra, acabar com a vida na Terra, o que a gente vai ser? Espírito. Mas a gente continua como a gente é. Talvez meio chocado com o tamanho do estrago, né, da nossa casa, mas a gente continua, porque a gente é imortal. É essa vida que Jesus está falando. É para ela que a gente tem que investir. Então, o reino de Jesus, que Jesus vem nos ensinar, não é deste mundo, porque ele está falando do reino cósmico. Ele está falando de nós, seres espirituais, como cidadãos cósmicos, que vamos viver para sempre, uma vez criado por Deus, jamais destruído. Nós nunca perderemos a nossa individualidade. Não é fantástico isso? Eu sou eu para sempre. Olha que coisa maravilhosa em poder dizer isso. O que pode acontecer comigo? Nada, perda de tempo só. Porque eu sou indestrutível. Super-homem ficou lá atrás, perdeu longe, porque ele ainda tem criptonita que atrapalha a vida dele. Não é? A gente não se dá conta disso. A gente está mergulhado no corpo de tal maneira que é só o corpo que faz sentido para nós. Então a gente não pode entender a vida futura. Pilatos não entendeu. Ele queria um reinado humano. Ah, então você é rei. Meu reino ainda não é desse mundo. Será um dia. Porque é isso a grande missão de Jesus, de conduzir todos nós, esses pouco mais de 20 bilhões de espíritos que vivemos na Terra, para a espiritualidade definitiva. Essa é a tarefa que ele carrega conosco. Das ovelhas que o Pai confiou a ele, nenhuma se perderá. Então, nós somos essas ovelhas. E é esse reino que a gente precisa entender. Por isso, entender os ensinamentos de Jesus é crucial para a gente. A gente não tem que entender os ensinamentos de Jesus porque a gente quer ser cristão. Né? Porque falar que é cristão é fácil. Até o Cunha fala que é cristão. É muito fácil falar. Agora, ser cristão é ser seguidor dos ensinamentos de Jesus. É outra coisa, não é? É amar o próximo como a si mesmo. É ter paciência com as pessoas. Ter paciência consigo próprio, né? Porque a gente não tem paciência nem com a gente. Eu gosto de ver os filmes americanos. Quando eles ficam com raiva, eles quebram tudo na casa. Eles não têm paciência com as coisas. Tem brasileiro que faz isso também, né? Mas isso mostra que ele não tem paciência com nada. Ele não tem paciência no trânsito. Eu não tenho paciência no trânsito. Não é? Nenhum de nós tem. A gente ainda não sabe viver para a alma, viver para a vida futura, construindo os valores definitivos dentro da nossa realidade interior. Então, essa mensagem de Jesus, que ele fala para, né,
ali respondendo um questionamento aparentemente infantil e pueril, ele dá uma lição profunda. Sou o rei, tu dizes, mas o meu reino ainda não é desse mundo. E Jesus avisa em outras vezes que a felicidade não é desse mundo também. Isso não quer dizer que a felicidade não exista neste mundo. Ele está dizendo que a felicidade não é deste mundo. Quer dizer, a gente não faz felicidade com as coisas desse mundo. A gente faz prazer, não felicidade. Mas a gente é tão pequeno que a gente confunde prazer com felicidade. A gente fica feliz quando ganha um presente que a gente gosta, né? E sofre quando o presente quebra, né? Aliás, a gente faz coisa até mais bárbara, a gente mata alguém pelo presente que a gente ganhou. É sério? A vida vale menos. Então, a gente ainda não entendeu nada das coisas que Jesus nos trouxe. A gente não sabe ainda nortear nossa vida na direção dos valores espirituais. E olha que a gente hoje sabe muita coisa do mundo espiritual. Ler a coleção de André Luiz é se informar como é que funciona o mundo espiritual próximo de nós, aquele que nós vamos encontrar imediatamente depois da nossa desencarnação. E aí depende do nosso comportamento, a gente encontra qualquer um, desde o mundo que é mostrado em libertação, até uma cidade organizada, fluindo das coisas muito bem, porque é governada por valores morais, como o nosso lar. Olha que coisa interessante, a estrutura da cidade de nosso lar. Tem hora que eu paro e fico pensando nisso. É uma cidade, tem uma governadoria, e tem 6 ministérios. A gente tinha 39, passou para 20, não sei quantos, e o pessoal ainda está brigando porque destruiu o da cultura, né? E a gente fica brigando, sem saber do significado real das coisas. Lá tem só 6 ministérios, mas é curioso, porque em vez de ter um ministro por ministério, tem 12, e eles não brigam entre si. Eles trabalham juntos. Então tem 72 ministros no nosso lar. Não é fantástico isso? A gente devia ter na casa espírita 12 presidentes, né? Não dava briga, cada um cuida de uma parte, porque ninguém dá conta de fazer sozinho. E a gente que quer que as coisas funcionem, começa a querer mandar em todo mundo para fazer do jeito da gente. Se não for do jeito da gente, não serve. Não põe isso não, porque ele faz diferente de mim. A gente é assim ainda, tolo. São tolices, porque a gente não sabe trabalhar em conjunto. Respeitando a possibilidade de cada um e sem cobrança. O Khalil Gibran, ele fala bonitinho sobre isso, né? Quando um casal, um começa a cobrar do outro, já não existe mais amor. Porque se um começa a cobrar, é porque não está satisfeito com o que o outro faz, já não está olhando o outro com amor. Está com cobrança, exigindo dele que faça aquilo que ele, exigente, gosta. Não é? É sério isso, parece bobagem, mas é assim que funciona. Quando a gente começa a reclamar um do outro, pode, se não parar em tempo, dar separação. E hoje é fácil dar separação, né? Não tem nenhuma dificuldade para resolver esse problema. Do mesmo jeito que junta, separa. Porque as pessoas não pensam no objetivo do companheirismo. O objetivo do companheirismo não é um olhar para o outro, é os dois olharem na mesma direção e numa direção boa, para não ter decepções da vida.
E quando a gente faz isso, funciona. Porque a gente compreende que cada um é de um jeito. A minha mãe falava isso sempre para mim: meu filho, os dedos das mãos não são iguais. E é mesmo, imagina uma mão cheia de 5 dedos polegar. Não é mão, é legião. Não é? Elas são diferentes, os dedos são diferentes, para a mão funcionar orgânico. E quem acha que esse dedinho não serve, corta ele para ver quanto ele faz falta. E a gente acha que ele não é importante. Quer dizer, a visão da gente ainda é uma visão tosca, muito rudimentar. Nós estamos longe de entender, porque não nos esforçamos, os objetivos da doutrina espírita e dos ensinamentos do Evangelho. A doutrina espírita veio para fazer a gente enxergar o Evangelho de Jesus com o olhar adequado, porque Jesus falava isso: veja quem tem olhos de ver, a gente não tinha. Aí veio a doutrina espírita para abrir os nossos olhos, fazer a gente ver com os olhos. Que olhos são esses? Os olhos da alma, os olhos do espírito, os olhos da realidade permanente. Então, se a gente não fizer esse esforço, todos esses trabalhos ficam quase em vão. Não fica em vão porque sempre um ou outro aproveita. Eu me lembro, uma vez o pessoal do Clarim quis fazer uma entrevista comigo e me perguntaram, não tinha escrito livro nenhum: você não vai escrever um livro? Eu falei: para quê? Eu não dei conta ainda de estudar os livros bons que tem aí. Para que eu vou escrever um livro? A gente tem que escrever um livro quando a gente realmente pode dar uma contribuição eficaz. Senão, para que escrever livro? Para dizer: sou autor. E daí? Aumenta só a responsabilidade, passa por lá de lá: você é autor, você escreveu tudo aquilo, não fez, meu filho, volta. Agora sem braço, sem perna, sem olho, sem mão para escrever. Não vale a pena, não é? Então tem que fazer as coisas com responsabilidade, com seriedade, com um propósito espiritualizante. E esse é o reino que Jesus tentou ensinar para nós, que a gente está tentando aprender. Tentando, há 2000 anos de tentativa já. Eu acho que não tem 2000 anos de tentativa, porque a gente só está dando atenção a isso ultimamente. Talvez nas algumas últimas reencarnações, 2, 3, porque antes a gente estava só brigando pelas coisas de interesse imediatista da vida. Se a gente era religioso, usava a religião a próprio favor. Se a gente era militar para atender os próprios interesses. Se a gente era artesão para poder ganhar recursos para sobreviver. Porque tem uma diferença: você pode ser um artesão para fazer a peça que o outro precisa da melhor maneira, para que ele fique feliz com aquela peça. Quem não gosta de um mecânico de boa qualidade, né? Que você leva o carro lá, ele conserta, você não precisa voltar lá tão cedo. Mas não é bem isso: o mecânico precisa do seu dinheiro, ele conserta um e deixa o outro para estragar logo no mês que vem. Tá certo? E é assim mesmo. Meu cardiologista quer me ver cada 6 meses, para ver se descobre doença em mim. Eu estou enganando ele, vou uma vez por ano e olhe lá. Porque assim ele mantém o salário dele, Se todos os clientes dele vão de 6 em 6 meses, ele mantém o salário. A gente é esperto para fazer as coisas com um objetivo imediatista. Por que a gente não é esperto com as coisas espirituais? Não é? A gente ainda nem parou para pensar na conveniência, de ser um espírita que pensa na vida futura por conveniência. Porque convém. Se não fosse melhor, os espíritos não faziam esse esforço tremendo para ensinar isso para a gente. De revelar, abrir o mundo espiritual: olha, aqui é nosso lar.
tem departamento disso, daquilo. Aqui a gente trabalha para melhorar a conduta das pessoas. Planeja a reencarnação para ver se dá certo. Aí o André Luiz informa para a gente lá, né, que a maioria de nós não chega a cumprir 30% dos projetos da reencarnação. A gente vê que é como se a gente entrasse numa universidade e aprender só 30% do que a gente tinha obrigação de aprender nela. Passasse com 3 em todas as matérias, né? Isso seria 30%. Quer dizer, a gente é 30% engenheiro, 30% médico, 30% qualquer profissão que a gente inventa. E é isso que a gente faz com a reencarnação, por isso a gente anda devagar. A gente vai lentamente. E aí, é claro que se a gente cumpriu só 30% e os outros 70%, e a gente criou confusão, a gente só enreda a vida da gente. Porque na próxima encarnação, você vai ter que responder pelos 70% mal utilizado, que deixou consequência. Isso é lei de ação e reação. Mundo de expiação e prova, fica mais na expiação do que nas provas. Né? Depois a gente fica assim, não sei o que eu fiz para Deus para sofrer tanto. Para Deus você não fez nada, meu filho. Né? Você fez para si próprio. Porque Deus é inatingível pelas nossas mazelas, né? Deus é acima de tudo isso. Inteligência suprema não comete erros, senão não é inteligência suprema. Portanto, está acima de tudo isso. Ele já fez tudo e tem tudo esquematizado para que as coisas funcionem para a gente. Mas a gente tem que fazer. E é essa parte que falha, não é a parte de Deus que falha, é a parte nossa. Pode apostar, amanhã tem sol de novo. Mesmo que tenha nuvem, mas tem sol aí para iluminar a gente. Não falha isso. Isso é dádiva divina. Né? As coisas de Deus são dádivas. Deus é providência e previdência. Deus não se preocupa conosco, Ele se ocupa conosco. Preocupar é ocupar com uma coisa antes da hora. Deus, a inteligência suprema, não preocupa. Quem preocupa é pai e mãe. Danado para viver preocupado. Né? Sofre, fica de cabelo branco de preocupação. Não fica de ocupação, é de preocupação. E esse é um pensamento bonito de André Luiz. Preocupar-se é ocupar com uma coisa antes da hora. Substitua a preocupação pela ocupação. Não é inteligente? É inteligente. O que está no nosso alcance, a gente faz. O que não está no nosso alcance não é da nossa competência. Agora, aceitar isso é muito difícil, porque a gente precisa ser humilde. A gente quer ser a super mãe, super pai, super marido, super esposa, né? Dono de tudo. A gente tem que ter comando. E, meu filho, o que será que está acontecendo com ele? Né? Deixa seu filho, já cresceu, está vivendo a vida dele, ele é espírito independente de você. Se ele precisar de você, ele te chama. Não é assim? Mas a gente não é assim. A gente está vivendo a vida imediatista. A gente não investe nos valores permanentes. Quando a gente vem na casa espírita, vem para cuidar das coisas transitórias. Estou passando mal, vou tomar um passe lá no centro. Vou ver se algum espírito bondoso tira essas coisas que estão me perturbando a vida. Jamais a gente pergunta, por que essa perturbação me alcançou? O que é que eu estou fazendo para que eu fique vulnerável? E o que eu não estou fazendo para ser capaz de superar esses problemas? Então a gente ainda usa a própria doutrina espírita como mais uma religião das inúmeras que existe para resolver os nossos problemas. Doutrina espírita não resolve o problema de ninguém. Mas ela te esclarece, te dá subsídios para você resolver o seu problema. É diferente.
completamente diferente. Mas a gente quer que o santo carregue a gente, né? Quando a gente não tem santo, a gente pede os espíritos. Fazer o quê? Substitui os espíritos, o santo pelos espíritos. Isso está errado, é uma interpretação errônea dos valores espirituais. É entender Jesus como rei dos judeus. Jesus não é rei dos judeus. Jesus é o diretor espiritual amoroso desse planeta, desde o começo da sua formação. Ele que preparou esse planeta cheio de plantas, flores, né, de facilidades, de recursos, para a gente, como princípio inteligente, desenvolver nele, chegar à fase humana, se possível, à fase espiritual superior. É o grande engenheiro, irmão maravilhoso, que cuida de nós desde sempre. Então, se ele veio, teve coragem de descer aqui, vir aqui, para ensinar as coisas para a gente tem que aprender, porque ele veio ensinar o melhor. No livro Obreiros do Bem, do André Luiz, tem um capítulo muito interessante. 20 pessoas, 20 espíritos estavam se preparando, 3 grupos, em 20 espíritos, se preparando para vir fazer trabalhos na crosta terrestre, trabalhar conosco, os encarnados, em missão de tarefas espirituais. Um grupo de 12 vinha cuidar de crianças abandonadas. Um grupo de 4 vinha cuidar de sanatório. E outro grupo de 4 vinha acompanhar algumas pessoas que estavam prestes a desencarnar. E o André Luiz fazia parte desse grupo. Então, antes de fazer esse trabalho, eles se dirigem a uma casa em nosso lar, chamado Templo da Bênção, para ouvir conselhos de um espírito superior. Superior, André, em nosso lar, é muito mais do que superior, gente. Porque se a gente acha que aqueles que estão trabalhando ali no nosso lar é superior, a gente imagina o espírito superior que vem para orientar no nosso lar. Né? Põe a cabeça no lugar. Então, eles preparam o ambiente para o espírito superior se faz visto ali dentro do Templo da Bênção. E esse trabalho é tão sério, eu achei impressionante isso, porque a gente fica querendo ter a casa espírita cheia, né? E eles vão fazer esse trabalho tão sério para 20 espíritos só, e é selecionado, porque senão não tem aproveitamento. É importante isso. O diretor do Templo da Bênção, o espírito responsável pelo Templo da Bênção, não deixa nenhuma sessão ser para mais de 20 pessoas. E vem um espírito superior falar para 20 pessoas. A gente acha, puxa, o Divaldo vem aqui, tem que falar para 10 mil. Então a gente sai correndo para ver se arranja um lugar que cabe 10 mil pessoas. Por que não traz ele no centro espírita para falar para nós? Né? Porque você acha que 10 mil, quantos vão aproveitar? Olha, metade está com o celular ligado. Ou mais da metade. Então não estão aproveitando. Eu vejo isso nos congressos, que eu estou indo há muito tempo, e a gente precisa pedir o companheiro do lado, desliga isso aqui, está no meio da palestra. É uma vergonha. O que o cara vai fazer lá com celular? Devia entrar sem, né? Eu não vou me distrair, aqui é a coisa mais importante para mim. Além disso, fica incomodando os outros, né? Fica lá o passarinho cantando, né? Piu, 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 piu. Terrível. Espírita, estou falando de espírita, gente, de congresso espírita, paga para ir. É sério. Lá são 20 espíritos só. E vão receber mensagem de um espírito que deve viver no mundo feliz, né? No mínimo. O espírito da 4ª categoria daquelas que a gente encontra aqui no Evangelho, dos diferentes mundos
espirituais que a gente encontra aí, trazido por Kardec. E ele então vem, e aí cada pergunta que cada um faz, ele responde com uma frase de Jesus. Ele quase que não abre a boca. Eu estou falando aqui quase 1 hora. Tá certo? Não sei se vai adiantar alguma coisa, mas é assim. Ele mostra a lição, abre um pergaminho e mostra a lição de Jesus, respondendo a pergunta que a pessoa fez. Jesus já deu toda a resposta que a gente precisa. E é verdade. Aí não precisa de muito dizer, precisa de entender o pouco que é substancioso. Não é? Fica falando e repetindo, e mudando a forma de falar, não é? E a gente sai daqui e dali, da hora, já pega o carro ali, o outro sai na frente e já começa a brigar com ele. Quer dizer, a gente está preocupado não com os valores espirituais, com a nossa realidade, né, permanente. Nós somos espíritos. Então a gente começa a aprender, né, com esses livros, como é que funciona o mundo espiritual. E se a gente quiser que a Terra seja um planeta melhor, a gente tem que fazer funcionar daquele jeito, é o modelo. Esse é o modelo que a gente tem, é o mundo espiritual adjacente a nós. Quando a gente desencarnar, a gente vai voltar para as colônias espirituais das quais a gente veio. Porque todos nós que estamos aqui, todos, sem exceção, e que já estamos preocupados em ouvir coisas espirituais, a gente não está fazendo isso pela primeira vez. A gente já passou outras encarnações se ralando para esbarrar com a realidade espiritual. Então a gente veio de uma colônia espiritual, auxiliado por espíritos bondosos que nos ajudaram a preparar uma reencarnação. Nascemos no lar correto, tem a mãe certa, o pai certo, os irmãos certos, tio certo, tia certa, não tem nada errado, está tudo planejadinho. E a gente precisa aproveitar isso, esse esforço, porque quando a gente desencarnar, a gente vai voltar para lá e vai ficar envergonhado de ter usado só 30% do projeto que eles fizeram com tanto carinho para a gente. Querem ver isso? Leiam Mensageiros. Tem 2 capítulos no livro Mensageiros de espíritas falidos, médiuns falidos, que prepararam todo esse recurso no mundo espiritual, reencarnaram com as possibilidades, chegaram aqui, desviaram de caminho. Volta para lá, comprometido. É sério. A gente está brincando com a vida da gente. Não é? A gente lê dos livros do Manuel Filomeno de Miranda a mesma coisa. Eurípides Barçanufo montou um sanatório no mundo espiritual, na colônia Esperança, tá certo? Só para cuidar de espírita falido. E conta lá o caso, um sujeito que tinha escrito livro e tal, e pisou na bola, dentro do centro espírita. Largou a mulher porque ficou apaixonado por uma moça mais nova. Largou a família e escreveu o livro espírita. Daí. E que nós lemos, quase certo, nós já lemos o livro dele. Não é? E está lá perturbado no mundo espiritual por causa da responsabilidade. Então a gente tem que pensar, a gente quando entra na casa espírita, a gente tem que pensar, vou receber um passe aqui, mas eu tenho que sair melhor. Fazer um esforço de melhorar, pelo menos durante um dia na semana eu vou ser pacífico. E já é grande coisa, hein? Porque não é fácil ser pacífico 7 dias na semana. É difícil, para nós ainda é difícil. Mas a gente tem que fazer esse esforço. Senão não há melhoria. E se não há melhoria, a gente está perdendo tempo. A gente não está progredindo.
O André Luiz diz isso, a cada 3 anos o espírita tem que fazer uma revisão da sua vida. Se não melhorou nesses 3 anos, está parado. Não está progredindo. Quem faz isso? Levanta a mão. Não é? Então esse reino que Jesus veio trazer para a gente é o chamamento para a realidade espiritual. A gente pode ser relativamente feliz neste mundo, mas não com os valores deste mundo, sim com os valores espirituais. Porque os espíritos bondosos que vêm trabalhar em favor da gente, que são missionários, eles não são infelizes. Eles sofrem, né, à nossa volta, por causa da ignorância, do maltrato, do desrespeito, de um ambiente espiritual difícil que a gente cria para eles, mas eles internamente são felizes, porque eles estão cumprindo uma tarefa de amor. E quem está cumprindo tarefa de amor, e isso é um ingrediente, porque não é deste mundo, mas pode existir neste mundo, é feliz. Que a felicidade é construída com esses valores permanentes da alma. Para mim, a melhor definição de felicidade é essa. É feliz o indivíduo que está em harmonia com as leis espirituais que nos governam. Ponto. Não precisa de ter carro zero, né, bonito, casa no vilarejo não sei das quantas, que a gente já inventa, cada época da humanidade a gente inventa uma coisa diferente, né? Antes era castelo, agora são os vilarejos que tem por aí, né? E não adianta nada isso, porque a vila interna do coração e da mente está cheia de teia de aranha. Então, que nós possamos entender as lições do Evangelho e colocá-las no cotidiano da nossa vida, que não é fácil, porque nós temos que mudar ponto de vista e, em função de mudar o ponto de vista, mudar hábito. E a gente sabe que mudar hábito é difícil, não é muito difícil mudar hábito. Experimenta mudar hábito em casa. A gente tem, todos nós temos hábitos, alguns hábitos, né, marcados, né? Tem gente que gosta de pôr a escova de dente de tal jeito, o outro gosta de pôr chinelo de tal jeito. Tem uns que jogam em qualquer lugar da casa. Mas veja aquilo que você gosta de fazer, tenta mudar aquele hábito. É sério, é complicado, a gente tem dificuldade. A primeira mudança, a gente parece que já se perdeu. Não sabe onde é que eu pus aquele negócio. Eu sempre pus aqui, agora não está aqui. Não é assim? Então, se a gente não tem esforço de mudar de hábito, a gente não melhora, a gente não muda. Porque só tem um jeito de resolver os hábitos ruins. É construir hábitos bons no lugar. Se você fala um palavrão, substitui por uma palavra parecida, com som parecido, mas que não fala aquilo que você estava falando antes. Experimenta fazer isso. E vai ver que é difícil. Não é? Então, esse esforço de mudança é um esforço que a gente faz de melhoria. E a gente pode fazer isso. Todos nós podemos fazer isso. Não custa nada, só custa vontade de fazer. E é assim que a gente vai mudando devagarinho. O André Luiz teve uma dificuldade danada dentro desse templo da bênção, porque não podia pensar nas outras coisas, ele tinha que estar focado com os objetivos ali. Aí eles têm que construir uma paisagem mental, né, de um ambiente com grama, com planta, com uma árvore, com céu, com lago, a criação mental dos 20 que estavam ali. 21, porque o diretor fazia parte. Ele falou, eu vou construir o tronco da árvore, vocês vão construir tal. Distribuiu tarefas. Aí o André Luiz começou a construir um tufinho de grama lá, como ele tinha na casa dele. Começou a lembrar da mulher dele, do filho dele, e descambou para outro caminho. Aí
foi preciso do instrutor dele dar uma cutucada, né? André, volta para cá, né? Não é para lá, é aqui. Que a gente é assim. A gente vai para a reunião mediúnica e, concentra, na reunião mediúnica, uma tarefa aqui. De repente, aí esqueci a geladeira aberta. Ai, meu Deus, eu preciso comprar não sei o quê. Na reunião mediúnica. Aí os espíritos vai comunicar com quem? Com o supermercado? Não é possível. Isso é vida prática, é vida do nosso cotidiano, é o nosso esforço, é o nosso treino. Eu fiz parte de um grupo mediúnico que tinha uma banda que ensaiava no mesmo dia da reunião. Aí o pessoal do grupo queria logo, né, vamos dar um jeito, mudar o dia e tal. Eu falei, não senhor, nós vamos concentrar aqui, vamos não escutar a banda. Porque se a gente for capaz de concentrar no que a gente está fazendo, a gente não escuta. E ficamos. E não mudamos. E aguentamos a banda até ela deixar de existir. Que é assim que tem que ser, senão a gente não muda. Quer dizer, que se a gente for fazer um trabalho junto com os espíritos que vão nos ajudar, como está descrito em libertação, e tem que ir lá para a zona de sofrimento, e você tem que estar lá, educando o seu pensamento, porque você não pode fazer uma prece lá, porque a comunidade revoltosa te identifica na hora e aí vai quebrar o pau. Ao mesmo tempo, você não pode pensar do jeito que a comunidade umbralina está pensando. Você está fazendo um trabalho lá dentro. Então, você não pode chamar atenção. Você tem que ser discreto, você tem que ter controle mental, controle emocional. E se a gente não tem, não está apto a fazer esse trabalho. Por isso que o André Luiz demora, né, a ir tendo essas... A coleção do André Luiz é fantástica para ensinar essa mudança de comportamento para a gente. E se ele pode fazer lá, a gente pode fazer aqui. Tem que começar aqui. Porque quando a gente for para lá, a gente já está treinado. Aproveita esse aqui que já está pronto. Bota na equipe. Não é? Porque aí a gente está vivendo a vida futura. Quer dizer, se eu sou mecânico e não posso consertar carro no mundo espiritual, eu vou arranjar um hobby no meu tempo de folga, que não seja profissional, que eu faço para ajudar os outros, porque quando eu passar por lá de lá, posso continuar fazendo isso lá. Certo? Um indivíduo é açougueiro, trabalha como o dono do açougue. Qual é o problema? É uma profissão, mas ele não vai pular de lá e vai ter açougue para ele trabalhar. Tá certo? Então ele tem que criar uma atividade paralela no tempo de folga, arranjar tempo de folga para fazer isso e treinar algo que ele possa fazer na vida futura. Isso faz parte da nossa preparação. Todas as profissões. Todas. De casa e da rua, da vida profissional. Esse é o reino que Jesus veio anunciar para nós. A gente se preparar para o reino espiritual. Porque se a gente fizer isso, a gente vai começar a ficar pronto para viver no mundo de regeneração. Senão, a gente vai ter que acompanhar o mundo de expiações e provas, para onde a gente tiver de ir. Porque a seleção já começou. Né? Nosso mundo está deixando de ser um mundo de provas e expiações, já está entrando no processo preparativo, montando as bases para o mundo de regeneração. E só vai ficar aqui quem topar fazer esse trabalho de regeneração consigo próprio. Senão a gente vai lá para o mundo, vai fazer que nem os capelinos, né? Exila. Os capelinos vieram para o planeta Terra, sabe quando? 10 mil anos, 12 mil anos atrás. Está descrito por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Quando eles vieram para cá, a gente era homem das cavernas, saindo das cavernas, a gente era nômade. Nós, os terráqueos, tá certo? Os capelinos, não. Então, imagine você sair da civilização adiantada e viver lá no meio dos Andes, ou no meio da selva amazônica, né?
tem que usar toda a sua inteligência, seu desenvolvimento, sua capacidade, sua sensibilidade, já desenvolvida num planeta melhor, mas moralmente está comprometido, e ter que viver num lugar que não tem condições nenhuma para isso. É perder o paraíso, não é? É a ideia. E eu não quero ser exilado. Então, temos que fazer o nosso esforço. E Jesus nos dá força, nos dá condições, nos dá amparo para a gente fazer isso. Basta que a gente lembre dele todos os dias. Pense que ele está junto conosco todos os dias, que ele é o nosso companheiro de momento. E ele é o nosso companheiro de momento. Porque Jesus é como um sol que ilumina e aquece todos nós simultaneamente, se a gente olhar para o sol, sem sair da sombra. Esse é o nosso esforço, sair da sombra. Saiamos da sombra e sejamos felizes. Obrigado pela paciência de vocês. Nós é que agradecemos. E como, né? Agradecemos imensamente as reflexões a que você nos conduziu. Isso que eu falo que é palestra arroz com feijão, que é disso que a gente precisa. Reflexões assim, de utilizar ali na hora. Enquanto o Otacílio estava falando, eu estava lembrando. Para todos nós a morte, né, entre aspas, porque ninguém morre, essa transferência para o mundo espiritual é inevitável. Ninguém vai ficar aí para semente, não é verdade? Mas mesmo sabendo que isso mais dia, menos dia vai acontecer, nem assim a gente não larga das atividades materiais, não reserva um pouquinho do nosso tempo, não é? Porque a gente tem atividade profissional, a gente tem que garantir a subsistência do corpo, né? Às vezes não só da gente, mas também dos familiares, mas sempre sobra aquele tempo que é nosso. Né? Nós temos, todos nós, mesmo trabalhando incansavelmente a vida profissional, nós temos o tempinho que é nosso, seja no fim de semana, seja à noite, não é? Mas esse tempo que é nosso, sabe o que a gente faz? Vai se divertir. Porque a gente não é de ferro, também precisa de diversão. Né? Então, a gente utiliza aquele tempo que seria nosso, né? E que deveria ser utilizado para a gente aprender tudo o que é preciso ser aprendido para quando a gente chegar no mundo espiritual não ir tão com as mãos vazias, mas nem assim a gente não faz. Nós vamos utilizar esse tempo para outras coisas, ou até para ficar no ócio, né? Para facilitar até as depressões da vida, e não usa isso na busca da nossa melhoria espiritual, do conhecimento em primeiro lugar, porque é o conhecimento que alicerça a nossa transformação, né? O conhecimento vem antes da moral, então a gente busca o conhecimento, porque ele não cai do céu. Enquanto a gente não buscar, lendo, ouvindo palestra, entrando em cursos, fazendo raciocínios, conversação com amigos, mas conversação útil, né, no aprendizado, para que nós interiorizemos o conhecimento, a gente não faz isso. Né? Vai levando a vida, como eu disse, deixando que a vida nos leve, vivendo distraidamente. Aí chega a hora, não é? Como diz Carlos Embaçaída, a gente dar com os costados no mundo espiritual, através do fenômeno da chamada morte. E aí o que a gente levou? Nada. Tudo que a gente construiu ficou aqui. Não levou nada. Chega lá na condição de indigente. Mas deixa eu parar, senão eu faço outra palestra, né? Que vocês sabem. É só aquela que dá um boi, não é, para não começar a falar, e dá uma boiada para não parar mais. Né? Otacílio, nós te agradecemos imensamente. Foi excelente as reflexões todas que você nos conduziu. Foi tudo muito bem. Né? Oxalá aproveitemos, né? Levemos conosco e vamos mudando um pouquinho, né? Devagar. Eu falo que a gente que é velho, envelhecer, tirando que a gente usa óculos, tem que implantar dente, aparelho no ouvido, tudo isso é chato.
Mas fora isso, envelhecer é uma maravilha. Então, a gente, que nem o meu caso, 78 anos, você olha lá quando você tinha 28. E a gente compara a diferença. O que a doutrina fez em nosso benefício, isso é extraordinário, não é? A gente poder ir percebendo, quando está interessado, todas as mudanças que vão acontecendo conosco. Isso é ótimo. Mas que Deus te abençoe, te ilumine com bastante saúde, disposição, que você escreva muitos livros, faça muitas palestras, esteja sempre conosco. Vamos orar agora em agradecimento. Amado Mestre Jesus, neste momento, aqui reunidos, elevamos o nosso pensamento a Ti, agora para agradecer. Sim, Mestre, queremos agradecer por todas as bênçãos, por todas as oportunidades que colocas na vida de cada um de nós. Cada um de nós é objeto da Tua solicitude, do Teu carinho, da Tua atenção. Nós é que somos ainda aqueles discípulos descuidados, distraídos diante da vida, correndo atrás das ilusões, de quimeras, e não construindo nada dentro de nós. Oxalá, Mestre Jesus, possas continuar suportando-nos, suportando a nossa inferioridade, tendo paciência com as nossas criancices. Sim, somos crianças espirituais, não levamos a vida a sério, não fazemos aquilo de que necessitamos, corremos atrás das ilusões da vida. É necessário, Mestre Jesus, que venhamos a acordar para a nossa realidade de espíritos imortais. Acordar, sim, e buscar aquilo que é necessário a cada um de nós para promovermos a nossa melhoria espiritual, o nosso progresso espiritual, a fim de nos elevarmos espiritualmente para uma vida melhor. Obrigado, Mestre Jesus, por todas as bênçãos, por todo o amparo que constantemente recebemos de Ti. Abençoa, Mestre Jesus, a cada um de nós que aqui está, com bênçãos de paz, serenidade, alegria de viver, saúde física, equilíbrio espiritual, coragem, bom ânimo, determinação. Abençoa também os nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares. Abençoa esta humanidade inteira, ainda displicente e sofredora. Abençoa até àqueles que, distanciados de Ti, ainda nem sequer Te conhecem. E que nesta hora de bênçãos e benefícios possamos orar contigo, levando a Deus, o nosso Pai, a prece que nos ensinaste, e que fluidos benéficos neste instante nos envolvam a todos, quando, com humildade e fé, dizemos de todo o nosso coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal,
porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.